Este é o podcast que te dá a conhecer o outro lado de famosos e anónimos. Onde há risos intermináveis. E onde mostramos projetos fantásticos nas mais diversas áreas. Tudo com melhor animação e com desafios fora da caixa. Este é o Não Há Dois Sem Três. Podcast não deixa ninguém de fora. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Nó 203, hoje com Maria Ramalho, a estudante de turismo que sonha mudar o mundo. Olá Maria. Olá Maria, bem-vinda. Olá, Como estás? estou ótima. Gostaste da nossa introdução? Gostei. Como é que é estar no nosso programa? É bastante agradável este aqui início, a estar-me a ouvir e assim. Portanto, vamos começar com a nossa primeira pergunta. O que é que uma portuense sente mais falta em Lisboa? Acho que é mesmo a calma, porque eu acho que o Porto no geral é um bocadinho mais calmo do que Lisboa, então principalmente o trânsito e assim, às vezes há um bocado de dor de cabeça e é mais isso. E poder andar na rua e não estar sempre a ouvir imensa gente, é mais isso. Muito bem. E há mais alguma coisa? Restauração? Sentes falta ou achas que isso é mais equilibrado? Em termos de restauração, eu acho que Lisboa ganha ao Porto, porque ainda por cima tem muito mais restaurantes, muito mais variedade. Em termos também de cultura, há muito mais, não é? Por ser a capital. Mas acho que é mesmo, o Porto tem muito mais aquele espírito português, entende? Tipo, é mesmo aquela alma portuense que Lisboa não tem tanto, se calhar, porque também há tanta diversidade e tantas etnias aqui em Lisboa que depois acho que se perde um bocado o espírito português. Não que seja mau, não é? Porque é ótimo também ver em Lisboa, mas é mais essa parte. Muito bem. Porquê a escolha do turismo como área de estudo? Fala-nos um pouco da tua área de formação, como é que o próprio turismo surgiu como área de estudo? Bem, o meu curso tem mais, obviamente tem a ver com o turismo, mas também tem a ver muito com a gestão do lazer em termos de eventos e assim, e atividades que uma pessoa pode fazer. Eu quando me candidatei à faculdade, por acaso não foi logo a primeira opção que eu queria mais para Ciências da Comunicação, mas pronto, é a vida, não consegui. Mas depois percebi que gostava muito também da gestão de eventos, estar ali a organizar tudo, que eu sempre fui uma pessoa muito mais organizada. E acho que o turismo também é mesmo crucial, porque isso passa por tudo o que vais fazer. Tipo, vais fazer um Asa Live, é turismo. Vais fazer uma caminhada, tipo, é turismo. Tudo que tenha, quase todos os eventos passam por aí. E acho que, lá está, tipo, pelo menos à medida que eu estou a estudar isto, já estou no último ano, que tenho cada vez mais conhecimento nas coisas e acho que é mesmo crucial as pessoas darem mais atenção ao turismo em Portugal. O teu curso é a gestão turística mesmo, não é? É gestão de lazer e imersão turística. Pronto. Ou seja, não te arrependes da opção que fizeste? Apesar do teu verdadeiro sonho, como tu há pouco referenciaste, era seguir a Ciências da Comunicação, não é? Sim. Obviamente que ao início estava um bocadinho arrependida, não é? Porque pronto, o curso tem muitas vertentes ao longo do ano e passa pela animação desportiva, mesmo para estudar o turismo, depois também para os eventos. Mas agora, o final do segundo ano e início do terceiro, eu comecei a perceber que tem muito mais a componente prática de planear o evento e aí é que eu gosto mais, por isso agora já não me arrependo. Muito bem. Muito bem. E sendo tu uma estudante de turismo, quais é que são os teus destinos de sonho? Viagens de sonho que tenhas? Onde é que mais gostavas de ir? Eu adorava ir ao Nepal. Eu basicamente tudo que seja asiático, eu gostava imenso de visitar. Eu gostava imenso de visitar o Japão, de morte mesmo, adorava. Gostava também do Nepal, lá está, como tinha dito. O Tibete, algo que seja também numa onda mais espiritual e diferente, porque eu acho que faz muito mais sentido para nós. Como Portugal tem uma entidade muito vincada, se nós sairmos, se ficarmos só a viajar pela Europa, já se calhar não vamos ver tantas mudanças. Nós fomos agora. Cultura ocidental, não é? Sim, lá está, é mesmo diferente e mesmo a comida que eles têm tipo, é muito diferente, já não tem aqueles refogados que nós temos cá com o azeite e o alho. Por isso acho que faz mais sentido em termos disso, tipo, sair mesmo da sua bolha e visitar mais coisas. E China, Vietnã também gostavas? Sim. Ir à Índia também? Sim, eu gostava imenso de fazer uma viagem em que durante um ano eu pudesse visitar aquilo tudo, como aquele filme do Comer, Orar e Amar, em que a rapariga vai viajar pela Índia e acho que depois vai à Itália também. E basicamente é só para comer e para ver, para meditar e assim. E algum desses destinos de sonho já concretizaste ou já fizeste uma grande viagem assim na tua vida? Sim, país é que já visitaste? Eu quando era muito pequenina fui à Flórida, à Disneyland, mas pronto. Que giro. Eu fui à da Europa. Também eu, a de Paris. Já tiveste, não sabia. Na de Paris eu fui também, mas não fui à Disneyland, foi só mesmo a Paris, mesmo à cidade. Depois também estive já em quase toda a Espanha, não é? Porque pronto, é típico. Depois recentemente fui à Grécia com o meu namorado, em que nós estivemos lá uma semana e foi muito engraçado porque eles têm imensos costumes diferentes. Eles bebem só o café deles naqueles copinhos de plástico, uma micro palhinha e toda a gente bebe aquilo.
E é mesmo uma cozinha também completamente diferente, porque isso é mesmo giro também. Mas desta vez não foi à boleia ele. Não. Isso é porque os ouvintes não sabem, mas o namorado da Maria já foi nosso convidado. Sim, Na 2 primeira vezes. e na 5ª temporada, exatamente. E foi de boleia até Atenas. Desta Verdade. vez foram de avião. Não. Sim, fomos de Ok, avião, ok, o pronto. que demorou imenso tempo. Ele não gostou nada, não é? Porque ele não gosta nada dessas coisas, ele gosta mais de andar e assim, mas pronto, eu ainda não fui muito disso. Aliás, nós já fizemos a Costa Vicentina a pé e à boleia, o que foi interessante também, durante uma semanita, em que fomos de Lisboa a Sagres, em uma semana um bocado tipo, desgastante em termos de cansaço, mas pronto. E nem a propósito, como é que é estar num programa onde o teu namorado já esteve? É desafiante? Não é tanto, é mais de já saber semi o que me espera. Eu também já estive a ver também as outras conversas e... É mais fácil que levar uma vacina. Sim, lá está, já sei como é que vai acontecer, não estou assim tão nervosa. Obviamente que, lá está, o tema dele de ter vindo cá é muito diferente do meu, Sim, por sim, isso sim, aí já estou um exatamente. bocadinho mais nervosa. Ele não veio sozinho, eu vim sozinha, por isso é mais por aí. Exato, Sozinho, exato. salve seja, estamos aqui. Eu Sim, e o Exato, Zé. exato. E os ouvintes também. E Os também é ouvintes estão verdade. connosco. Verdade. São Um muitos. grande abraço para o teu namorado, gostei muito de o conhecer e tenho um carinho por ele. Pronto, espero que esteja tudo bem com ele. Pronto, e agora uma pergunta um pouco difícil. Para quem não te conhece, quem é que é a Maria? Isto é profunda, não é? Esta é profunda. É um bocado, porque lá está, depende muito das facetas. Eu acho que lá no geral eu sou uma pessoa muito normal, digamos, tenho uma outra coisa que se calhar me distingue das pessoas. Pronto, lá está, o óbvio é eu ser vegan, não é? Não já há 2 anos e meio, mais ou menos. Depois, e lá está, tenho um carinho enorme pelos animais, pelo ambiente e preocupo mesmo com isso e tento mesmo fazer as mudanças no dia a dia e influenciar um bocadinho as pessoas, não é? Naquela base normal de seguir um bocado os meus meios e tentar ver o que eu vejo e tudo mais e tentar perceber que não somos simplesmente os donos da terra e que estamos aqui para governar tudo, mas há uma coisa e temos de ter cuidado também com o que está à nossa volta. Sentes que há muitas pessoas que se podem inspirar em ti para fazer também esses movimentos e para, de certa forma, ficarem mais consciencializados da causa ambiental? Sim, lá está. Tipo, eu obviamente que ainda sou muito nova nesta área, apesar de gostar imenso de ler livros relacionados com isto e ver documentários e assim, mas obviamente que eu sigo muito pelas outras pessoas, os outros influencers que são donos desta área quase e obviamente que há muita gente que já veio falar comigo à parte a dizer eu gostei imenso das dicas que tu disseste ou começaste a comer assim e agora também ando a comer menos carne, porque eu acho que no geral as pessoas também percebem um bocado que têm que diminuir o seu consumo e têm que cuidar mais do ambiente, porque não é só, por exemplo, estar a chover assim do nada agora e as pessoas perceberem que no dia anterior teve imenso calor, agora está a chuva. Acho que as pessoas também percebem um bocado por elas e quando veem que é possível uma amiga deles, tipo, tão próxima deles, consegue estar no dia-a-dia e não consegue sobreviver, não tem que estar menos comprimidos, se para ela é possível, para eles também vai ser. Que grande mensagem. Porquê essa tua escolha de ser vegan? O que é que te motivou a ser vegan? Eu acho que, obviamente, desde pequenina, por acaso isto é uma história engraçada, que eu desde pequenina sempre disse aos meus pais que não gostava de comer coelho, porque os coelhos eram fofinhos e não se podia comer coelho. A minha irmã diz o mesmo. E lá está, eu desde aí, pronto, meus pais era logo aquele sinal de something's going wrong e então pronto, nunca comia coelho, mesmo que eles tenham posto no prato, eu não sei, não é? Mas, e desde aí sempre também gostei muito de animais, tinha sempre aquele carinho, mas acho que sempre houve aquela distinção na minha cabeça, e acho que há imensa gente que é, os animais para nós não são todos iguais, porque há uns que é para comer, outros porque não é para comer. Por exemplo, para nós às vezes é super esquisito e não conseguimos sequer pensar na ideia de comer um cão, porque para nós é um cão de companhia, é um animal de companhia, logo não faz sentido. Mas obviamente que uma vaca, como não está na nossa casa, temos E que entra a comer. questão da cultura, não é? Porque na China e nesses países é normal comer esses animais. Sim, sim. Exato. E lá está, pelo menos para mim, obviamente que eu sempre tive essa ideia na minha cabeça, mas depois, quando eu comecei a entrar na adolescência, assim, queria saber mais, queria ser um bocadinho mais saudável. Obviamente que meus pais sempre me deram uma alimentação muito saudável, mas eu ainda queria ser mais, não é? Aqueles goals de verão e assim. Então quis saber mais sobre a alimentação e também sobre cuidar mais do meu corpo. E obviamente que a alimentação, depois uma pessoa vai para a vertente do vegetarianismo, do não vegetarianismo, e comecei a estudar um bocadinho mais isso. Eu pensei, ok, realmente, eu vejo estas imagens dos animais a serem maltratados, a irem para os matadores e assim, que realmente obviamente que choca alguém, não é? É impossível uma pessoa não ficar chocada. Mesmo uma pessoa que adora comer bacon não vai querer saber como é que o bacon foi feito. Eu sou essa pessoa. Pois, lá está, a grande parte das pessoas é assim e eu não vejo muito mal nisso, obviamente, porque eu acho que também é mau as pessoas quando são vegetarianas ou são veganas estar ali a dizer mas és ridículo a pensar que isso é normal e não estás a consumir carne e assim.
pronto, também porque eu acho que tenho 5 desses testes. Mas E... isso desculpa interromper, mas isso é muito uma ideia. Muitas vezes os vegetarianos não respeitam a nossa opção alimentar. Sim, Há pessoas sim. que não respeitam a vossa, mas há muitas vezes que não respeitam as pessoas que comem normalmente, digamos assim. Sim, porque Sentes isso? lá está, porque depois de uma pessoa ver aqueles vídeos, pelo menos para mim, foi mesmo chocante. Eu não queria mesmo, eu não conseguia mesmo continuar a comer carne. Eu tive de ter uma conversa mesmo séria com os meus pais, a dizer, olhem, eu estive a ver imensos comentários, estive a ler imensos livros sobre a temática e realmente sei que consigo continuar os meus dias sem estar a comer carne. Obviamente que na altura em que a minha saúde começar a ficar prejudicada por causa disto, eu paro, não é? Porque não sou louca. Mas eu sei que há muita gente que após ter visto isto, uma pessoa mexe tanto com a cabeça, é quase tipo um trauma após um acidente que uma pessoa tem, que já não consegue, por exemplo, teve um acidente no mar, já não consegue ir ao mar, e, tipo, é quase isso, não consegues mesmo tirar essas imagens da cabeça. Então obviamente que eu percebo que há muitos vegetarianos e veganos que depois são maus, porque depois estão a olhar para uma pessoa a comer um bitoque e fica tipo, calma, mas... Ou uma francesinha. Ou uma francesinha, que já provei francesinhas vegan e pá, não dá. Nunca provei. Pá, é que as pessoas são assim, têm a perceber que há certos pratos que não dá para virar vegetariano ou virar vegan. Ou comes ou não comes, pá. Exato, Tipo, exato. não vais ter aquele sabor. E a partir do momento em que tiveste essa conversa com os teus pais, começaste tu a própria a cozinhar para ti? Porque de certa forma os ingredientes são totalmente diferentes daqueles que os teus pais Sim. usam para cozinhar, não é? Sim, eles estipularam logo isso. Eram, ok, Maria, tu podes ter isso à vontade, primeiro tens de ter cuidado com o que vais comer, mas... Tens de informar, não é? Informar. Sim, e é Exato. mesmo o mundo. E também vais ser tu a fazer todos os cozinhados. Porque Há muitas tens de pessoas ser que se metem nisso sem estarem informadas e depois têm sim. problemas de saúde. Sim, eu já ouvi tantas histórias de tal, eu fui vegan durante uma semana, eu fui vegan durante um mês, mas pronto, deu para mim, que eu só comia alface, eu não consigo comer só alface, Há desafios de ser só durante uma semana para experimentar. Já me fizeram esse desafio, por acaso. Sim, mas eu acho que uma pessoa também tem que ter consciência antes de entrar nisto. Obviamente que eu fiz uma lista do que era. Eu primeiro gosto imenso de cozinhar, por isso sempre me interessei pelas várias maneiras de cozinhar alguma coisa. E eu via imensos vídeos no YouTube, via aqueles vídeos no Tasty que são ótimos para melhorar um bocadinho. E uma pessoa que primeiro tem que saber gostar de cozinhar e tem que saber que há mais do que alface para comer quando uma pessoa não come um bitoque. Por isso, lá está, melhor todos os acompanhamentos, basicamente. Eu vou contar um episódio, nunca mais me esqueço. Uma vez perguntei a uma vegetariana: tu respeitas a minha opção alimentar? E ela: não. Então porque é que eu hei de respeitar a tua? Não é um bocado isso, não é? Tem de haver muito respeito, acho eu. Sim, lá está. Eu respeito na altura, na medida em que se uma pessoa, ok, estou a comer isto porque eu realmente gosto de carne, mas pá, não consigo. Eu percebo que os animais sofrem, eu tento reduzir um bocado o meu consumo. Mas pá, realmente gosto mesmo muito de carne, não consigo parar. Eu por acaso nunca fui daquelas pessoas, eu pude deixar de um dia para o outro. Há pessoas que tipo, têm que demoram tipo um Uma ano, fase, não é? têm de fazer essa fase. Sim. Para mim não deu porque eu fiquei tão chocada na minha cabeça que não consegui. Mas eu só acho que a pessoa pode na mesma continuar a comer carne desde que não esteja a gozar com a minha maneira que eu estou a alimentar, porque eu também não dou aquele gozo. Exatamente. E também tenho um bocado a consciência de, ok, eu posso diminuir o meu consumo. Eu obviamente posso continuar a gostar de comer carne, posso comer uma lagosta, whatever, mas vou tentar diminuir porque vai ser fácil para mim, não preciso estar... Vou tentar, por exemplo, ter um dia em que sou como vegetariana ou só como vegan, tipo, estar a experimentar. Acho que copos cheios é que uma pessoa não pode ser. Nem tanto em vegetarianismo, nem tanto no carnismo, digamos. Uma pessoa não pode ser copo cheio em nada, porque depois não aprende mesmo. Muito bem. Pronta para o nosso primeiro desafio, Maria? Ok. Portanto, o nosso desafio é o nosso novo desafio desta semana, não é? Fazemos habitualmente sempre um novo desafio todas as semanas. Chamamos do Quiz do Ambiente e vamos pôr-te à prova. Temos 6 perguntas sobre o ambiente. Vamos ver se tu és uma verdadeira ambientalista. Exatamente. Agora é que é. Temos opções. Envergonhada. Exatamente. E vamos ver quantas é que tu acertas. Ok. Portanto, prontíssima? A primeira pergunta é: o que é que gasta mais água? Lavar a louça na máquina de lavar ou lavar a louça à mão? Acho que é lavar a louça à mão. Exatamente. Primeira pergunta certa. Certíssimo. Muito bem. Que tipo de saco é mais amigo do ambiente? Papel ou plástico? É o papel. Calma. Tem 4 opções: papel, plástico, os dois ou nenhum. O que é melhor para o ambiente? Exatamente. Na verdade é nenhum. Nenhum. É um Pois. saco reutilizável. Pois, é isso. É melhor, por exemplo, se fosse só entre plástico e papel, sim, seria o papel. Mas... Muito bem. Terceira... 2 de 10, não é? Até agora. Não, 2 do 6. São 6 Sim, são 6 perguntas, exatamente. perguntas. Pronto. Terceira pergunta. Os eletrodomésticos não estão desligados, não gastam energia. Verdadeiro ou falso? Portanto, não gastam energia. Isto é verdadeiro ou falso? Desligados? Sim, os que estão desligados. Não gastam energia. Acho que não gastam, só é o stand-by. Acho que o stand-by é aquilo que não há a gastar. Portanto, é verdadeiro. É isso? Acho que é verdadeiro.
Não, é falso. Ah, É falso. Mesmo tanto desligado. Gastam com os relógios que têm e essas coisas. Gastam energia ainda. Os eletrodomésticos. Isto era uma pergunta com Com uma rasteira. exatamente. É um bocado. Portanto, quarta pergunta, acertaste duas. Quarta pergunta, os carros híbridos são mais lentos e menos seguros que os normais. Verdadeiro ou falso? É falso. Falso, exatamente. Alguns são mais rápidos ainda. É. Quinta pergunta, qual é a percentagem de eletricidade global produzida através das energias sustentáveis? 10, 1, 20 ou 5%? Calma, isto já é mais difícil. Portanto, Já eletricidade, englobou a matemática, não é? eletricidade produzida através das energias renováveis, sustentáveis. Pá, vou dizer tipo 5, não sei. Tipo, não vou ser demasiado má nem demasiado boa nisto. Tens certeza que é 5? 10, 1, 20 ou 5? Não quero pensar um bocadinho melhor. Ok, se calhar 10. 10, muito Ok. bem, muito bem. Muito bem, Maria, que inteligente a Maria. Muito bem. Parecemos uma lata, não é? Exato, Dar aquelas exato. ajudas. Uma lata, agora é o Palmeirinho. Agora é o Palmeirinho, sim, exato, sim. Agora exato. isto é variando. Exato, portanto já acertaste, já acertou 4, não foi? 4. 4, exatamente. Errei uma. Qual dos seguintes é um material alternativo para fazer papel? Portanto, excremento de panda, cannabis ou todos os mencionados acima? Cannabis, acho eu. Não, de todos os carne. mencionados acima. A Podes fazer sério? papel com excremento de panda e com cannabis. Bem, foi 4 perguntas que acertou, 4 em 6 está bastante bom, acho eu. E bem. desta forma fantástica encerramos a primeira parte com uma música escolhida por ti. O que é que vamos ouvir? Eu estive a ouvir uma música há pouco tempo no carro que é The Richie Campbell, a Slowly. Grande música. Muito bem, É aquela de chill, mas não continua muito. E portuguesa, não é? E é português. muito bem. Vamos então ficar com a escolha da nossa convidada desta semana, a Maria Ramalho, Richie Campbell, Slowly e até já. Até já. Yeah. One corner with girls on wire up. You know, say the night done. That I spend tune till the sun come. Bridgestone bad man. Man, I need a girl to come wine for me. Yeah, come wine slowly. I just need a girl to come wine for me. Yeah. Slowly. Wine slowly and come again. Slowly, wine slowly and come again. Somebody come and get my baby girl. When she starts spinning around like the world, she go down, come back up and she twirl. Every man in the dance I look her. But I mean she want wine man. Them man look her. But when we go back home, she a go wine for me slowly. Wine slowly and come again. Slowly, wine slowly and come again. Cape Verde and think she a star now. She act like Lisbon in the summer. I hope she come and give me nana. One beat up the thing like a drama. Got the old my corner. Yeah, I pray she give me the thing, cause me can't wait no longer. Slowly, wine slowly and come again. Slowly, wine slowly and come again. One corner with girls and wire up. You know, say the night done. That I spin tune till the sun come. Yeah. Man, I need a girl to come and for me. Yeah. Come on slowly. Man, I need a girl to come and for me. Yeah. Come wind up on me, baby. Come and wind up on me. Come wind up on me, baby. Come and wind up on me. Come wind up on me, baby. Come and wind up on me.
Friday night and the dogs them off fit touch road. So they just call me fi send me ton goal. Not even the devil can afford my soul. Every girl man you can walk with my globe. Yeah, check my passport. None of them boy them never see no airport. Man I no celebrity not in a them sport. Them type of thing beat on can't support no way. E estamos de volta ao Audition 3 desta semana com a Maria Ramalho. Ficamos com o Richie Campbell, Slowly. Porquê escolheste esta música, Maria? Por acaso eu gosto imenso de Richie Campbell, acho que tem uma vibe mesmo fixe. E esta música é aquela música que é fixe para também ir dançar e assim. E, não sei, eu gosto de ouvir no carro, passa bem o trânsito. Muito bem, muito bem. Vamos então começar agora esta segunda parte com o nosso novo desafio desta temporada, que se chama Verdade ou Consequência, não é? Basicamente, tens de escolher entre verdade e consequência. Na verdade, vais ter uma pergunta muito complicada. Ok. Se escolheres a consequência, tens de escolher entre 3 consequências para fazer. Ok. Se nós dermos a pergunta e não quiseres responder, tens de fazer as consequências. Percebeste? Ok. Portanto, Maria, já jogaste a verdade ou consequência? Já. Qual é que é a tua opção? Maria, verdade ou consequência? Verdade. Ok, verdade. Então, Vamos a isso? vamos a isso? Portanto, a nossa pergunta é: o que é que achas que devia acontecer às pessoas que poluem o ambiente intencionalmente, com maldade? Eu acho sinceramente. Primeiro depende da maneira como poluírem. Por exemplo, eu já vi um homem literalmente a deitar tipo plástico para o chão, tipo, para não querer saber das Eu coisas. estou a falar de coisas graves, tipo Ok. fábricas, incêndios, coisas mesmo graves. Ok, incêndios. Nesse caso, o que é que achas que devia acontecer a essas pessoas? Eu acho que eles deviam mesmo tentar limpar tudo o que já tiveram a sujar, em termos de, por exemplo, se for de incêndio, tipo, tentarem mesmo limpar a floresta ou assim, e terem tipo, mesmo prisão. Prisão. Acho que não sei, é que eu acho que as pessoas, eu, por acaso não sei como é que é a lei, mas em relação a isso, em termos de poluição mesmo do ambiente, não sei se eles sequer tipo, têm alguma pena de prisão, mas acho que as pessoas deviam mesmo ter, porque está a implicar a vida de toda a gente. Muito bem, foi bem respondido, portanto, se Sim, fosse muito a assertivo. consequência. Muito bem. E agora vamos continuar com as nossas perguntas, depois deste nosso desafio. Como é que surgiu a tua ideia para o desafio Zero Waste Challenge? Fala-nos um bocadinho do desafio. Pronto, basicamente eu tenho um blog, não é? Já há algum tempo. Esta é a segunda versão do blog. Eu primeiro tive uma, mas depois não liguei muito mais àquele, então apaguei para fazer uma nova imagem com um novo blog e tudo mais. E eu percebi que tinha muito mais interação com as pessoas se fizesse no meu Instagram, porque muitas vezes punha em stories as minhas receitas, das minhas dicas, whatever, mas as pessoas ligavam-se muito mais a mim por aí do que só pelo blog. Então tentei fazer uma experiência, que já vi tanta gente a fazer aqueles challenges de, sei lá, 30 dias mais saudáveis e no primeiro dia beber muita água, no segundo é fazer exercício físico. E eu pensei, bem, é engraçado mostrar às pessoas o quão fácil é estar num... Não é tanto zero waste, se calhar é mais low waste, porque zero é sempre tipo hipotético, mas se calhar tipo, mostrar às pessoas que é mesmo fácil ter um estilo de vida zero waste a partir de vários desafios todos os dias. Então eu pensei, ok, 30 se calhar é demais, as pessoas não vão ligar, então vou fazer 15. E tentei pôr todos os dias, tipo, ia se calhar aumentando ou diminuindo a dificuldade, digamos, de ter esse tipo de desafio, em que as pessoas, eu punha uma foto, não é, do que era o desafio, explicava um bocadinho o que era, porque é que se ia fazer, e tentava sempre colocar algum facto, mesmo com números e tudo. Acho que normalmente isso assusta mais as pessoas, não é? Em relação ao consumo, por exemplo, do que é um objeto. Ok, queres nos dizer rapidamente em que é que consistiu cada dia? Bem, o primeiro dia eu comecei com uma escova de bambu, em que eu já uso uma escova de bambu há imenso tempo, e basicamente falei um bocado de que as escovas de plástico nunca são biodegradáveis. Por exemplo, a minha escova de plástico quando eu tinha 7 anos ainda existe no planeta todo. E depois expliquei também da garrafa reutilizável, expliquei também que se devia fazer compras a granel, que devia, em vez de usar sacos plásticos, usar sacos de papel para levar a fruta. Em que no último que eu fiz também era sobre a ida à praia, em que depois fiz, tipo, basicamente era o final do challenge, em que as pessoas todas iam à praia da Cruz Quebrada comigo e ajudavam-me a limpar a praia. Fiz também um sobre um copo menstrual, que aí foi tipo um tabu enorme, tem essa gente começou a falar comigo sobre um copo menstrual, mas pronto. E basicamente é isso, tipo, lá está, no geral é um bocado isso, tipo, agora já não me consigo lembrar de todos. Vocês lembrar todos? Sim. Podem ver no teu Instagram, não foi? Sim, no sim. Instagram. Mas a aceitação das pessoas foi muito boa. Não é? Sim, Aquilo que sim, fez. sim, eu identifiquei depois tipo algumas lojas que eu tinha visto. Diz só o teu Instagram para as pessoas poderem saber. É Maria CMTR Ramalho. Ok, pronto.
Sim. Mas também Está lá o podem, desafio. sim, mas também podem ver no hashtag da Vegituga, que também parece muita E coisa. puseste também no teu blog ou só no Instagram? No meu Desafio. blog ainda não pus no desafio porque eu só queria mesmo escrever depois um texto a falar um bocadinho mais do que é a diferença desafio. entre zero waste e low waste e com o desafio. E também falei, por exemplo, no desafio de utilizar material, a cosmética. Normalmente a pessoa tem tipo shampoo, tem um amaciador, tem um creme da cara, tem pasta dos dentes, que se uma pessoa for à sua casa de banho percebe que quase tudo está numa embalagem de plástico. E essas embalagens não vão ser recicláveis ou muito menos biodegradáveis. Por isso, por exemplo, usar um shampoo que é em forma de sabonete, por exemplo, vendem na Lush e que eu tenho e acho fantástico. Uma pessoa normalmente pensa tipo, ok, sabonete, agora não vai correr bem, mas tipo, experimentar, ou mesmo um creme para a cara que seja isso, ou um creme que seja mesmo para o corpo, e dá para imensas coisas, e criar a sua própria pasta dos dentes com óleo de coco e bicarbonato de sódio. E pronto, é basicamente Ou seja, há isso. muitas formas de poder, digamos, substituir alguns produtos que nós usamos que, de certa forma, podem poluir o ambiente, não é? Sim, porque são as Após pequenas a sua mudanças utilização. mesmo, sim. Uma questão muito importante mesmo. Pronto, e por falar no ambiente, achas que o comodismo é o principal inimigo do ambientalismo? Super. As pessoas acomodarem-se, não fazerem nada. Sim, e isso e aqueles descontos do supermercado. Porque uma pessoa. Ok. Mas é verdade, obviamente que eu sei que ter uma vida mais saudável, não só em termos de ser mais zero waste, mas como também alimentação, é sempre mais caro. Por exemplo, um abacate é super caro, mas faz super bem porque é uma gordura saudável. Comprar uma escova de dentes também é super caro. Em vez de comprar numa supermercado que às vezes nem chega a 1€, comprar se calhar uma escova de bambu é tipo quase 4€, é o escândalo. Por exemplo, eu tenho uma capa de telemóvel que é uma capa que é biodegradável, que comprei mesmo numa marca que é pela Case. Obviamente que as minhas, se calhar, nem chegavam tipo a 1€ ou 5€ uma capa de plástico, mas ela não vai ser biodegradável. Esta vai ser, e são 36€. Obviamente que Pois é, questão aperta, do preço. pois aperta um bocado o coração, não é? Quando você pensa no gasto, mas acho que é mesmo de pequenas coisas que às vezes fazem a diferença e tentar mesmo mudar. Não é só a primeira coisa que pega no supermercado, é mesmo, em vez de ir comprar um pacote de batata frita e aquele pacote de batata frita se calhar só faz mal a nós, fazemos batatas fritas em casa. Ou em vez de comprarmos aveia num pacote de plástico, irmos a granel e comprarmos mesmo nós. Tipo, acho que é mesmo só disso. Mas mesmo assim, acho que de uma forma até geral, ultimamente até tem-se feito muitas campanhas, sobretudo até o plástico, né? Até com imagens até chocantes por exemplo, da tartaruga, lembro-me, estou-me a lembrar da Sim, tartaruga envolvida em plástico. Achas que também é muito por aí pela questão das campanhas de sensibilização que se pode também mudar algo através destas imagens chocantes? Sim, agora está basicamente na moda ser vegan, Exatamente. ser ecologista, tipo, está basicamente na moda, então todas as influencers também estão a mostrar as suas coisas. Só que pronto, há modas que vêm por bem e acho que mesmo que as pessoas têm tido um bocado esse impacto, não só de sentirem na pele, não é, o aquecimento global e verem tipo as cheias e verem rios super nojentos, por exemplo, só uma pessoa andar na praia e ver imensa porcaria lá na praia e depois ver mesmo os efeitos que tem mesmo no mundo todo. As pessoas têm de perceber, ok, eu se calhar se fizer isto, se comprar uma escova de bambu e não usar a minha de plástico, parece um passo pequeníssimo, mas vai fazer a diferença. Sim. E Eu- diz desculpa. Miguel. Isso é fazer mais uma pergunta. Sim, sim. Se é hoje mais difícil defender o ambiente do que era há 20 anos? Se calhar não tanto, porque eu acho que agora há mais variedade em termos de produtos, se calhar, por exemplo, de uma escova de bambu há 30 mil marcas agora a vender, todos os preços diferentes. Agora há mais competição em que as empresas, por exemplo, agora, se calhar marcas que só vendiam coisas com plástico, agora têm uma opção que vem em papel. Por exemplo, até o Expresso, que normalmente vinha sempre naquele saco de plástico, agora vem no saco de papel. Tipo, Pois é. as pessoas têm de perceber que, obviamente, que eu quero na mesma pôr dinheiro, pôr o pão na mesa com o trabalho que eu faço e tenho de perceber que o público quer isto e vou ter que fazer. Se calhar não é. Eu acho que é exatamente a mesma maneira que nós temos que proteger o ambiente. Antes uma pessoa tomava duches mais curtos, desligava logo as luzes todas. Agora temos mais opção. Tipo, agora fica mais na moda. Agora é isso. mais fácil. Pode ser sim. mais fácil hoje defender o Sim, é ambiente. mais fácil porque as pessoas têm mais conhecimento. Acho que não é só tipo, das coisas que dão, mas é mais as pessoas já não são tão ignorantes porque está lá mesmo a dizer tudo o que é preciso. E a perguntar-te a partir de que momento é que surgiu esta tua faceta ambientalista na tua vida? Quando é que começaste a defender estas causas, a acreditar nisto, a tomar, a ter uma vida ecológica, digamos assim? A própria iniciativa, não é? Exatamente. Sim, Quando eu é que acho descobriste que sim. essa tua faceta? Eu acho que foi mais quando me tornei vegan e
foi todo uma descoberta de coisas. Parecia que estava tipo, a navegar num mar enorme. É um mundo, não é? No fundo. É basicamente um mundo e é super interessante. Pelo menos eu não me arrependo de todo. Foi uma comparação fantástica a navegar no mar. Pois foi. Poético mesmo, profundo. É super. Sim, senhor. Sim, senhor. Mas sim, lá está. E lá está, cada ilha que eu encontrava uma faceta nova Cada minha. vez, tu tens uma veia poética, Jesus. Todos os olhos, completamente. Por isso é que tu e o Asilo são tão bem. Ele é o poeta É, também. ele também tem assim uma veia humanística, poética. Sim. Gosto muito das palavras também. Sim. Mas continuando, vamos navegar então pelas ilhas. Exato. Mas sim, lá está. Eu acho que uma pessoa, tipo, por exemplo, eu falo no meu caso, porque obviamente que, por exemplo, a minha família sempre fez a reciclagem, sempre, mas nunca, para além disso, por exemplo, a ecologia que uma pessoa tinha lá em casa era basicamente só fazer reciclagem. Só que depois, quando eu percebi que a nossa alimentação ajuda no ambiente por causa disto e disto, mas esta maneira de viver também ajuda no ambiente. E eu fiquei, ok, se calhar eu posso ver mais ideias disto. E comecei a ver que havia imensas lojas cá em Portugal que eram mais anti-plástico. Comecei a seguir imensas raparigas no Instagram que também eram todas ambientalistas. E comecei a pensar, opá, elas realmente fazem alguma coisa na vida e devem se sentir orgulhosas. Eu pensei, também me quero sentir orgulhosa em mim própria, em pensar que faço alguma coisa pelo mundo e faço pelos outros. Para além de não comer carne, que é só para mim, não é? Digamos. Tratar também do ambiente também é bom e, por exemplo, aquela moda de agora o pessoal também não usar palhinhas, usar aquela palhinha de metal ou aço inoxidável também, então foi mais por causa disso. Acho que foi mesmo o virar da minha vida toda de não comer carne, passar o bitoque para o lado, mudou tudo. E tu temos no futuro que o planeta Terra seja mesmo inabitável? Imaginas esse cenário apocalíptico, há muitas vezes na ficção, de um planeta inabitável? Temos Sim. esse futuro? Eu acho que sim, porque, pelo menos eu acho que não sei se vou estar viva ainda para essa altura, porque acho que essas coisas demoram muito tempo. Não, né? Serão os teus netos, se calhar. Pois, se Oh, calhar, se calhar. também não é muito bom. Mas sim, acho que obviamente que já há cada vez mais notícias. Em uma semana para aí eu vi imensas notícias a dizer que só tínhamos até 2020 para mudar, senão tipo, não íamos conseguir, que já gastámos quase todos os recursos naturais do planeta. Imensas notícias Estamos a gastar 1,5 planeta por ano. Sim, lá está, há imensas notícias, não é, dessas, e parece que as pessoas também disso têm mudado um bocadinho mais a sua maneira de viver, mas sim, infelizmente eu acho mesmo que com o passar dos anos, obviamente que antigamente era mais difícil ser um bocadinho mais ecologista do que agora, e isso também estragou um bocado o caminho que nós temos. Até as próprias redes sociais podem ser uma boa forma de motivar as pessoas a fazerem algo diferente, não é? Sim, alguma coisa de jeito elas tinham que ter, não é? Por isso Não pode ser tudo negativo, não é? Exato. Tem um lado muito mau. Não, mas é a tal questão, se cada pessoa fizer um bocadinho, esses bocadinhos todos juntos vão ser muito, não é? É tal gota no oceano, não é? Sim, Há quem exato. quem É dê isso. essa. Não essa anda do expressão. oceano e das ilhas e dos mares. Muito bem, muito bem. Já navegámos muito Estou mesmo hoje. feliz hoje com este tema e com a convidada. Estou mesmo Verdade. feliz hoje. Obrigada. Estou mesmo feliz hoje com este programa. Muito bem, vamos a mais um desafio. Exatamente, vamos ao nosso último desafio, que é a nossa habitual ação-reação. Já é o nosso conhecido. Queres apresentar o desafio ao Maria? Vamos a isso. Vou dar-te uma, duas, outras palavras e tens de reagir com a primeira coisa que vier à cabeça, na ordem de uma ou duas palavras. Ok. Vamos a isso? Vamos a começar. Maria Ramalho. Eu? Sim. Tu, numa palavra, como é que defines? Numa palavra. Acho que sou alegre. Uma palavra. Tá bom. Uma Ok, palavra. sim. Alegria é a palavra então que. Pá, mas Sim, concordo, sim. concordo. É uma pessoa alegre. Muito bem. Concordo. Zero Waste Challenge. Mudança. Donald Trump. Péssimo. Al Gore. Ídolo. Eu disse que ela ia saber quem era Exato, esta exato. pessoa. Então nós estamos assim. Ah, Será que sabe? Será que óbvio. não Eu sabe? gosto imenso de Al Não. Gore, já ouvi Muito bem, no muito Isso bem. foi a episódio. base, tipo, do pessoal saber o que é que estava mal com a Muito Terra. bem. Muito bem. Natureza. Única. Ambiente. Precioso. Veganismo. Ótimo. Da Vegetuga. Ainda mais ótimo. Agora vamos entrar na parte mais profunda. Saudades. Exatamente. Choro. Família. Presente. Amor. Borboletas. Muito bem. Vida. Simples. E por último, futuro. Complicado. Muito bem. Foi a muito nossa bem. ação-reação com a Maria Ramalho. Exatamente. Muito bem. Vamos agora às nossas perguntas finais. Já estamos a acabar. Projetos e tens pensados para o futuro, dentro do ambiente, outras coisas que queres falar?
na tua vida pessoal, coisas que queres mencionar, que planos é que tens agora pensados para o futuro? Bem, eu agora já estou a terminar o meu curso. Continuar o teu blog, talvez, não é? Sim, Continuar com o blog. eu quero continuar o blog, mas lá está. Eu não quero que isso seja uma pressão, porque desde o início que eu não queria que fosse uma pressão para mim ter o blog, em que todos os dias que eu tinha ou todas as semanas tinha que dar algum artigo para as pessoas lerem. É mais pelo intuito. Se eu tenho alguma coisa que para mim vai estar na net para sempre, não é? Supostamente. E eu quero mesmo escrever algo que seja importante para as pessoas lerem, não seja só tipo alguma coisa que eu escrevo no computador. Queres deixar algo, é isso? Sim, quero deixar algo e quero que seja mesmo importante para as pessoas lerem, não seja só alguma Quando coisa. eu morrer um dia também vai ficar este programa para sempre. Já pensaste nisso? É verdade. Vou deixar isto para sempre. As coisas que se colocam na internet nunca mais lá saem, Exato, não é? exato, É exato. um legado e eu acho Exato. que é bom ter isso. E pronto, e lá está. Isso é uma das partes que, não é, que eu quero continuar e também ser mais ativa no Instagram em relação ao ambiente e ao veganismo. E também, como eu estou no turismo, eu queria mais seguir o turismo sustentável, não é? Surprise! Nem a propósito, não é? Mas eu gostava muito de ter era uma espécie de hostel, lá está, uma guest house, em que eu teria, tipo, basicamente eu vivia no piso de cima, as pessoas iam estar no Que piso de giro, baixo Que já é e muito giro. sim, e depois, lá está, tudo iria envolver um bocadinho na temática portuguesa, em que a decoração ia ser toda portuguesa, sustentável. Depois, atrás da casa teria uma horta em que fazia, tipo, as pessoas podiam ir lá mesmo cozinhar e tirar mesmo lá os alimentos. Uau, isso é um projeto fantástico. É. Tens por isso aí para aquelas prometido. iniciativas startups e Está essas prometido que coisas eu assim. vou lá. Quando abris eu vou lá. Eu também Sim, vou. era mais das pessoas tipo, irem para um sítio, obviamente que ia haver muito turista lá também, conhecer Portugal e conhecer aquela vertente amigável da pessoa, eu ir lá e estar a fazer o pequeno almoço para eles. Mas era cá em Lisboa ou não? Gostavas que fosse cá em Lisboa ou noutro sítio? Eu Ou nas tuas gostava, origens. Ou no Porto, exato. não tanto no Porto, eu acho que gostava mais que se calhar fosse na Costa Vicentina, porque eu quando fiz a Costa tipo, gostei imenso mesmo dos sítios Ok. e acho que tem mais aquela vida mais Se fosse uma simples. terrinha no meio do nada. Sim, Gostavas? sim. Porque cria-se mais esse espírito mais simples. Ok, a gente vai lá, fica prometido. É verdade. Miguel, nós vamos lá. E achas que essas pessoas a passarem por essa experiência, de certa forma, a partir desse momento vão começar a mudar também o seu estilo de vida? Eu acho, pelo menos depende, acho muito que as pessoas que vão para lá já estão com uma perspectiva um bocadinho Com mais, mindset. sim, com mindset ecologista, só que acho que depois, porque eu acho que as pessoas quando vão fazer alguma coisa que seja mais prática, depois pensam assim, ok, isto é tão fácil que faço em casa. E isso era um bocadinho a ideia que eu queria mostrar às pessoas, que era morta, era cozinhar e assim, tipo estas todas, sim. Muito bem, muito bem. E mais alguma coisa queres referir ou é por aí? Não, era mesmo isso, era o futuro que eu queria fazer, era, lá está, era viajar pelos sítios que eu disse. Ter esse trabalho, Ter o esse hostel, trabalho, presencialmente, o sim. blog, Sim, e o blog e simplesmente depois ir com a onda. mais Sim. desafios do ambiente ou não? Podemos esperar mais alguma coisa no futuro? Eu queria na mesma, por exemplo, em termos deste challenge, o último challenge que eu fiz no 15º dia foi Sim. a limpeza da Cruz Quebrada, da praia da Cruz Quebrada. E eu gostava de fazer isso todos os meses, que o pessoal que foi lá gostou imenso e tipo, também ficou chocado com a quantidade de lixo que nós apanhámos, que foi para além de 10 sacos de lixo numa praia pequenina, e eu gostava de fazer isso também todos os meses. Muito bem, muito bem. A nossa pergunta da praxe, não é? Exatamente. Se o teu eu criança visse o teu eu adulto, o que é que lhe diria? Ia dizer que era uma freak. Queres uma Muito bem, muito bem. Sim. E qual foi a coisa que disseram até hoje que mais te marcou? Uma frase que tenha ficado na memória. Inspiras-me imenso. Eu fiquei Inspiras-me chocada. imenso. Sim, porque eu fiquei chocada com a situação. Quem é que disse isso? Podemos perguntar. Isso foi uma amiga minha que disse mesmo com a minha maneira de viver, de eu ser vegan e preocupar-me com o ambiente e realmente mostrar as minhas ideias. Estava-me a dizer que ela inspirava-se em mim para Esta mudar. pergunta é no sentido da a maior lição de vida que te deram. Ok. Uma coisa que disseram que ficou marcado como uma lição de vida. Acho que é mais... Olha, já não sei bem como é que era uma frase que me disseram, mas era mais na maneira de... Uma coisa parecida. Sim, que era... Se tens mesmo um sonho, avança com ele e tipo, não te cales. Explica mesmo porque tens uma voz importante e tens mesmo que mostrar. Muito bem, a nova pergunta desta oitava temporada, não é? Bastante. Muito bem, muito bem. Queres acabar, Miguel? A última pergunta? Sim, vamos à última pergunta. Não há Maria Ramalho sem? Comida. Muito bem. Maria, muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado, Maria, foi um gosto. Foi um gosto ter-te aqui. Vamos acabar esta entrevista com mais uma música. O que é que vamos ouvir? Podíamos ouvir aquela nova música do Bruno Mars. Olha, Que não é- conheço, vou conhecer. Não. Que é a música Tease Me, com a Cardi B.
Muito E bem. o Bruno Mars até é um artista que eu até acompanho. Ai, eu Fico muito adoro. bem. Obrigado, Maria, foi mesmo um Muito gosto. obrigado, Maria. As maiores felicidades para ti, para o teu futuro, para os teus projetos. Ah, Nós vamos estar lá no hostel quando abrir, não é? Sim, vamos lá estar. E eu vou estar lá de certeza. Tem por isso. 50% de Exatamente. desconto já. Um abraço meu para o Auxílio. E os 10 milhões de portugueses também vão lá estar de certeza. Exatamente, Em peso. exatamente. E pronto, e vamos acabar então. Vamos ficar com a escolha da Maria, Cardi B e Bruno Mars, Please Me. Continua a acompanhar o programa no Instagram, no Facebook, no Mixcloud e no YouTube, E agora no Spotify e no iTunes. no Spotify e no iTunes verdade. também, exatamente. Muito obrigado, Miguel. É para isto que serve um colega. É exatamente. verdade. E pronto, e até para a semana. Até para a semana. Please me, baby. Turn around and just tease me, baby. You got what I want and what I need, baby. Let me hear you say, Please, let me hear you say, please, please me, baby. Turn around and just tease me, baby. You got what I want and what I need, baby. let me hear you say, Please, let me hear you say, please. lollipopping, twerking in some J's on the dance floor. No panties in the way. I take my time with it, bring you close to me. Don't want no young dumb shit. Better fuck me like we listening to Jodeci. I was trying to lay low, taking it slow. When I'm fucking again, hey, gotta celebrate. If your man look good, better put him away. If you can sweat the weave out, you shouldn't even be out. There no reservations at the pussy, you gon' eat out. I'm gonna ride it, do it just how you like it tonight. And after that, let's do it one more time. Girl, I ain't one for begging, but now you got me begging. Please me, baby. Turn around and just tease me, baby. You got what I want and what I need, baby. Let me hear you say, Please, let me hear you say, please. Please me, baby. Turn around and just tease me, baby. You got what I want and what I need, baby. let me hear you say, Please, let me hear you say. please. Booty so round, booty so soft. Bet you wanna smack it again. Hey, let me demonstrate. Hit it one time, make it levitate. Titties are like blackout. Broke bitches, watch out now. Your pussy basura, my pussy horchata. I'm gonna ride it, do it just how you like it tonight. And after that, let's do it one more time. Girl, I ain't one for begging, but now you got me begging. Please me, babe. Turn around and just tease me, babe. You got what I want and what I need, baby. Let me hear you say, Please, let me hear you say. please. Come on back and look for me. Twerk it on me slowly. Girl, let me put this loving on you. You better say that shit. Credit don't play that shit. Do my back like I do these records, break that shit.